Boa tarde a todas, a todos. Estamos aqui realizando mais um Pauta Brasil. É uma iniciativa da Fundação Perseu Abramo, com um conjunto de parceiros, a TV PT, o Brasil 247, o Diário do Centro do Mundo, a revista Fórum, e temos muitos outros Facebooks e outros portais que têm nos apoiado nessas iniciativas. E hoje nós temos aqui a oportunidade de receber com muito prazer meu companheiro, amigo Eduardo Moreira, um talento na comunicação, um economista consistente, um caso raro, eu acho que eu conheço o único, porque em geral o pessoal começa assim nas comunicações, militância política e tal, e depois entra no governo e vira banqueiro, e vai para o sistema financeiro. E ele não, ele fez o caminho inverso. Ele foi para o sistema financeiro e depois optou por trabalhar pelos pobres, pela nação, pelo país, uma dedicação incrível, com parcerias inéditas com o MST, trazendo toda essa expertise, essa vivência, essa formação para construir uma sociedade mais justa, mais solidária. E nós precisamos de gente com essa formação, que tem essa experiência do mercado financeiro pelo peso que tem hoje a financiarização da economia e que é um aspecto central desses tempos que nós estamos enfrentando. Então, hoje nós vamos fazer uma conversa sobre economia, fazer um diagnóstico um pouco do cenário econômico, evidentemente social, político. Mas eu começaria, Eduardo, para a gente iniciar essa nossa conversa, qual é a sua avaliação sobre a pandemia? Nós estamos vivendo um momento crítico, né? Eu tenho dito que recuperação em V, que o Paulo Guedes prometeu, só a pandemia, só o Covid. Né, porque ele disse que a economia caía, voltar a crescer. Não, nós estamos mergulhando de novo numa trajetória recessiva, um cenário muito difícil, e a pandemia está se acelerando uma velocidade espantosa. Todos os epidemiologistas mais sérios do país preveem um quadro muito grave a partir de março. Já é grave. Ontem foi o terceiro maior nível de mortes, de óbitos por Covid que nós conhecemos. Fora a subtestagem que continua. Eu vi uma estatística também que 25% das pessoas internadas em UTI que receberam, que foram entubadas, morrem em até 6 meses. As sequelas permanentes, duradouras, enfim, esse desgoverno, essa falta de coordenação, essa falta de gestão, não temos vacina, estamos muito lentos no processo de vacinação, e o país exposto a novas cepas, inclusive que talvez não sejam cobertas por algumas das vacinas, pelo menos, que é um quadro muito preocupante, muito grave, com severas implicações econômicas. Qual é a sua leitura sobre essa primeira pauta, a pandemia e a economia brasileira? Como é que você vê o desfecho para 2021? E muito obrigado aqui pela sua presença. Em primeiro lugar, eu que agradeço o convite, né? O Aloysio Mercadante foi assim, uma das pessoas mais incríveis que eu conheci desde que eu comecei a circular nesse meio progressista para aprender, né, sobre aquilo que sempre foi muito distante da minha realidade. Fui, enfim, criado dentro de uma bolha do sistema financeiro, e você é propositalmente afastado de qualquer outro tipo de ideia que não seja aquela ideia que é repetida quase como um mantra, né? E eu acho muito bacana a gente começar essa conversa falando dessa questão da pandemia, até em respeito, sabe? Às pessoas que enfim, perderam pessoas queridas, ou até todas aquelas que não estão aqui para ouvir essa conversa, mas que precisam ser lembradas, porque morreram numa pandemia no país que não evitou, né, muitas mortes que eram evitáveis. Existe o conceito de morte evitável, e boa parte das mortes decorrentes dessa pandemia são mortes evitáveis com uma estrutura, né, montada desde uma estrutura que permite que as pessoas não se contaminem até que as pessoas sejam tratadas de uma maneira célere, de uma maneira digna, de uma maneira correta e bem informadas, né, para elas também poderem se precaver. E a gente não fez nada disso certo. Aliás, existe um índice, que é um índice de uma universidade da Austrália, é importante a gente falar que é da Universidade da Austrália. A Austrália é um país até, uma economia que, enfim, tem muitos traços neoliberais, né? Ou seja, a gente não está falando de uma revista que vão dizer que é de esquerda, comunista, uma faculdade, não. Pesquisadores da Austrália fizeram um levantamento de mais de 80 países e ranquearam os países
nesses quesitos, né? A informação, o cuidado, a precaução, enfim, a vacinação. Eles têm lá, acho que 6 itens que eles avaliam, e o Brasil conseguiu ser o último colocado de mais de 80 países. O último, Aloysio, não tem desculpa, né? Porque quando você está ali, eu tô no último quartil, já é difícil de você se explicar, mas o último, né? O último tem que ter algum motivo para você ser o último. Você não pode estar fazendo quase nada certo, né? Para ser o último. E o problema é que fazer nada certo, nesse caso, significa vidas perdidas. E quando a gente fala de economia, né? Economia é uma coisa meio abstrata, né? Até onde vai essa tal economia, né? Onde é que ela começa, onde é que ela termina? Cada um vai dizer uma coisa, né? O fato é que, etimologicamente, a palavra quer dizer a gestão da casa, a gestão do lar, né? A gestão do oikos, né? Do eco, né? E a gestão da nossa casa está um desastre, né? Economicamente, né? A gente pode falar que a gente vive um verdadeiro desastre. Eu lembro que antes de começar a pandemia, logo antes, a gente fez uma conversa no 247 e a gente falou, enfim, do que a gente estava esperando, e eu acho que a gente foi muito assim, muito certeiro, sabe, na previsão que a gente estava fazendo, e é exatamente aquilo que a gente pôde prever lá, que é o pano de fundo dessa deterioração geral que está acontecendo em todos os setores, em todos os sentidos, né? Com a situação brasileira. E o problema é que a economia, eu lembro que a gente falou isso também naquela nossa conversa, ela é um processo que pode ser assim simplificado em investimento, risco e retorno, né? Investimento é você abrir mão de recursos que você tem hoje e colocar eles para se transformarem em mais recursos lá na frente, a parte do retorno. E no meio dessa história tem uma incerteza. Você não sabe se as coisas vão dar certo, mas você tenta, porque você precisa tentar, porque a gente precisa gerar riqueza para poder sobreviver, porque a gente consome riqueza para poder sobreviver. O problema é que quanto maior a incerteza no meio do caminho, menos as pessoas estão dispostas a abrir mão de recursos que elas têm hoje, né? Porque ainda mais quando as coisas ficam difíceis, elas querem ter muita certeza que ao abrir mão de algo que é muito valioso para elas hoje, porque elas têm poucos recursos à disposição, elas vão conseguir transformar isso em mais recursos lá na frente. E o problema é que o Bolsonaro ele conseguiu gerar no país, Guedes junto, né? E talvez principalmente, o maior nível de incerteza que, enfim, eu já vi, né? Nos meus 45 anos completados há uma semana, né? Eu nunca vi tanta incerteza como a gente tem agora. E ele, ao invés de tentar gerar algum tipo de previsibilidade, ele só joga mais incerteza. Então, se você, por exemplo, hoje é um servidor ou servidora pública, você não sabe o que vai ser na sua vida nos próximos 12 meses, nos próximos 24 meses. E a gente está falando de 12 milhões de pessoas. Se você trabalha em alguma empresa que é de capital misto, você não sabe o que vai ser na sua vida nos próximos 12 meses, 24 meses. Se você é uma pessoa que precisa pegar algum tipo de crédito, né, para abrir uma empresa ou alguma coisa, você não sabe o que vai ser da sua vida. Então, quando as pessoas passam a viver essa situação, ninguém investe, ninguém abre uma porta a mais na sua empresa, ninguém contrata uma pessoa a mais, pelo contrário, as pessoas se adequam. A gente viu no ano passado o maior nível de poupança que a gente teve nos últimos meses. Isso é um sinal péssimo, mostra que as pessoas não estão assim dispostas nada, né, a imaginar um futuro que seja um futuro, enfim, melhor do que o presente que elas vivem, pelo contrário, né? E a gente sabe que a política monetária, talvez tenha sido você ou o professor Beluso que me falou isso uma vez, o Keynes falava muito, né? É como um barbante, né? Você consegue frear puxando, mas você não consegue empurrar nada com um barbante, né? Então, por mais que você diminua a taxa de juros no país, como esse governo acha e como várias pessoas que defendem, né, Guedes, acham que é só você baixar a taxa de juros que a economia vai sair voando, essas pessoas não fazem o raciocínio que é óbvio, que é o seguinte: quando você abre um negócio, quando você empreende, você pode perder tudo. Você pode perder 100%, não é 0% de retorno no seu pior cenário, né? E é por isso que vários países do mundo chegam a praticar taxas negativas e não conseguem estimular o investimento. Então, hoje a gente vive um país onde o ministro da Economia, ele não só é extremamente incompetente, como ele é a todo tempo desautorizado,
Eu gosto sempre de lembrar, porque para mim é emblemático, quando foi a apresentação daquele plano, acho que era Mais Brasil ou alguma coisa, era um PowerPoint de 7 páginas, onde o ministro da Economia era a saída, né, do caos econômico. O ministro da Economia não foi, talvez porque não tenha sido chamado ou porque estava brigado, e aí foi apresentado por um outro ministro que ninguém conhecia, um general, e ele mostra um PowerPoint que parece que foi feito por um estagiário, que são umas barrinhas, e assim, vale a pena as pessoas verem, né? É aquele que teve aquela foto de crianças suecas, eu acho, dinamarquesas, né? Todas brancas, que eles puxaram da internet, acho que nem pagaram os royalties, se não me engano. E aí você olha as barrinhas, ele mostra assim, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, aí mostra assim, primeira fase de discussão dos projetos. Aí ele botava assim, estamos aqui, né? Parecia uma piada o negócio, ou seja, a gente está apresentando um negócio que não vale nada, que a gente não sabe de nada, né? Sem a presença do ministro da Economia. Você acha que isso gera certeza ou incerteza no mercado? Então, assim, eu acho que o que a gente está vivendo é a consequência de várias escolhas erradas do governo e, além disso, da falta da capacidade de fazer o mais importante que o governo federal deveria estar fazendo no momento desse de pandemia, que é o seguinte, coordenar os esforços. Não é à toa que se chama poder da união, né? Porque você tem vários entes federativos, você tem vários estados, você tem vários municípios, etc. E num momento como esse, você precisa que as coisas sejam coordenadas. Você precisa de alguém para unir todos os esforços, para colocar todo mundo sentado na mesa e falar assim, olha só, a gente tem um monte de diferença, mas agora a gente está falando da vida das pessoas que dividem esse espaço aqui. A gente tem que chegar num acordo, todo mundo junto. E a união, ela prega a desunião. A união, ela, só nesse negócio da vacina, eu tenho acompanhado as manchetes, ele mudou de estratégia acho que 4 vezes nos últimos 3 dias, o ministro da Saúde. Você imagina se isso tem algum poder de coordenar as coisas? Não tem, entendeu? Então, assim, eu acho que o Brasil está vivendo uma situação caótica, eu acho que isso vai piorar, e eu acho que na medida que isso vai piorando, o plano do governo é ir fazendo menos Estado, né? Então, você ter menos Estado, com uma situação econômica muito pior de um país que já larga esse ano, com uma Venezuela de pessoas que vivem na miséria extrema, né? Eu acho engraçado, tem muita gente que fica criticando a Venezuela, eu falo assim, engraçado, você está tão preocupado com a Venezuela, a gente tem 27 milhões de pessoas no Brasil vivendo na pobreza extrema. Por que você não olha aqui para dentro, né? Você vai ficar repetindo o que as pessoas te falam sem se preocupar com o irmão e com a irmã que está dividindo a tua casa aqui, né? Então, e detalhe, você tem mais de 10 milhões de pessoas no último ano que entraram na pobreza extrema. Isso antes de terminar o auxílio emergencial. Então, você imagina, Aloysio, o que vai acontecer? Você vai, assim, o que se pinta no Brasil são cores, assim, tenebrosas, né, em relação ao nosso futuro. Eu concordo totalmente com a sua intervenção, acho, e nós estamos sintonizados, porque as conversas que nós fizemos no passado, os programas, apontavam e alertavam para essa situação. O que agrava o quadro do Brasil? Primeiro, é um governo negacionista, que não acredita na ciência, baseada em evidência científica, e que não toma as providências, ao contrário, ele atacou todas as recomendações da medicina. Foi assim com o distanciamento social, você vê que é um presidente que não usa máscara, que está sempre patrocinando a aglomeração, que é uma gripezinha, que quem é macho e não tem perigo, porque isso não pega. E ele foi afrontando todas as recomendações e colocou o Brasil nessa situação. Somos o segundo país com o maior número de mortos. Os Estados Unidos lideravam, na época do Trump, de forma muito pesada, os óbitos e a contaminação. A mudança de governo nos Estados Unidos mostra que é possível mudar a política. Você tem um presidente prudente, de máscara, que se cuida e que colocou como prioridade a vacinação. Os indicadores americanos estão desabando de contaminação e mortes. Estão tendo uma evolução muito positiva. Outros países que aceleraram a vacinação também. O que aconteceu no Brasil? O governo federal só contratou uma vacina, que era a vacina de Oxford, que tem algumas restrições, mas tudo bem, é uma opção que ali está. Sabotou a vacina chinesa, criou todo tipo, até é um absurdo dizer que quem tomasse virava jacaré, que ia inocular o vírus, enfim. É uma vacina testada, segura, barata, acessível, hostilizou a China todo o período,
não fez parceria com a Índia na Organização Mundial de Saúde, que é outro parceiro que poderia nos ofertar vacina, e que nós tínhamos grandes relações dos BRICS, nosso governo, ele esvaziou totalmente os BRICS. Depois, também criou barreiras e mantém as barreiras com a vacina russa, a Sputnik. O Nordeste queria comprar 50 milhões de vacinas, até agora não autorizaram. Bom, e chegamos no ponto que é esse que nós estamos. Nós tínhamos direito a contratar 110 milhões de vacinas com a Organização Mundial de Saúde, só contratou 40 depois de muita pressão. Então, em vez de abrir o leque e de buscar alternativas, não, o governo foi incapaz de planejar, de coordenar, de se antecipar. E a hora que nós tivemos, e achava que a gripezinha ia acabar, porque ela realmente refluiu, mas ela voltou com muita virulência. Manaus foi um caso dramático. Nós estamos hoje com muitas cidades, inclusive em São Paulo, com as UTIs lotadas. As pessoas estão ficando mais tempo no tratamento. Essa nova cepa, ela ataca também as pessoas mais jovens, está aumentando o índice de mortalidade abaixo de 50 anos, antes 77% era acima de 60 anos. E nós temos o risco de, se isso se prolonga, nós vamos ter tantas cepas circulando aqui que talvez a vacina, inclusive, não faça a devida cobertura. A exemplo do H1N1. Então, na velocidade que nós estamos, nós precisamos de 4 anos para vacinar o povo brasileiro. É uma completa irresponsabilidade. E eu acho que a reação o Supremo ontem tomou uma decisão importante, autorizou os estados e municípios a tomarem suas providências, comprarem diretamente, porque não é possível você ficar na mão, inclusive, do ministro, um general de intendência que não tem nenhuma formação na medicina, que não conhece o SUS, que não conhece o sistema de saúde, que não tem formação médica e que é um patrocinador desse desastre. Bom, se nós não resolvemos a pandemia, não resolveremos a economia. Você está vendo que tem cidades, países que tiveram que fazer uma quarentena, fechar totalmente as atividades. Nós estamos cidades brasileiras caminhando nessa direção, inclusive aqui em São Paulo. E eu quero parabenizar alguns prefeitos com muita coragem, porque você estanca a contaminação para poder preservar o SUS, que não tem como absorver. O sistema de saúde não consegue abrigar. E aí viram Manaus, as pessoas morrendo na porta do hospital, sufocadas, ou então faltou oxigênio, e cometeram também em Manaus um erro dramático. Pegaram as pessoas contaminadas e espalharam pelo Brasil. Por isso que essa cepa já está agora em 17 estados, e ela é muito mais virulenta. Provavelmente vão fechar o acesso do Brasil, de brasileiros em outros países, isso já está acontecendo, as restrições vão ser mais graves. Então, nós precisamos resolver a pandemia. Segunda questão, qual é a sua visão sobre auxílio emergencial? Quer dizer, nós tivemos R$600 por 5 meses, depois R$300 por 4 meses, eram 60 milhões de pessoas, depois 47 milhões de pessoas, 67 milhões, depois 40 milhões de pessoas, foram 320 bilhões de reais. 10 bolsas famílias que foram aplicados no auxílio emergencial. E teve um papel importante, porque ajudou a arrefecer a queda do PIB, manteve o consumo, protegeu, porque os pobres, se não forem protegidos, com esse nível de 27 milhões de pessoas na extrema pobreza, 14 milhões de desempregados, 15 milhões de pessoas que não trabalham e não procuram emprego, você não tem como enfrentar a crise. Nem a pandemia, muito menos a recuperação. Então, o Congresso está para decidir. Aí eles propõem um auxílio emergencial de 30 milhões. É menos do que 10% do que nós tivemos em 2020. E a pandemia está se acelerando. Então, eu acho completamente inconveniente e incapaz de enfrentar a tragédia social que está. E mais grave, querem usar isso como pretexto, queriam desvincular as verbas de saúde e educação. Isso desmonta o SUS, acaba com o Fundeb na educação. Nós teríamos desmonte da educação pública e da própria saúde pública. Se não fosse o SUS, nós estaríamos em uma situação muito mais grave no Brasil. Então, eu vi agora à tarde notícias que o governo está desistindo, porque ele viu que não tem a menor chance disso prosperar, mas existem outras medidas que estão sendo apresentadas nessa PEC e que trarão consequências, tanto na incerteza que você falou, como no desmonte do Estado brasileiro. E entre elas, inclusive, a própria privatização da Eletrobras. Então, eu queria te ouvir um pouco como é que você vê esse tema do auxílio emergencial, essa questão de como financiar os investimentos necessários para sair da crise, o que seria prioridade para o Estado brasileiro estimular e alavancar a retomada do crescimento. Bem, em primeiro lugar, é importante a gente explicar para as pessoas que, apesar da mídia e até de vários economistas, né, tentarem mostrar a economia como uma decisão de um estágio, né, você tem uma coisa fluida, né, você tem um sistema
onde os recursos, as riquezas e até o dinheiro, ele não para, né, no primeiro estágio, né? Ele vai seguindo adiante. O que eu quero dizer com isso? Quando você pega aí, por exemplo, segundo, né, as pessoas encaram, você gasta 100 bilhões de reais em saúde, na verdade não existe um ente chamado saúde, né? Ou seja, um bonequinho chamado saúde que pegou 100 bilhões de reais e ganhou esses 100 bilhões de reais. Na verdade, você pegou 100 bilhões de reais que foram recolhidos com impostos, e esses 100 bilhões de reais foram parar na mão de médicos, na mão de enfermeiras, na mão, sim, de laboratórios que vendem os remédios, na mão de prestadores de serviços. E quando esse dinheiro vai parar na mão de um médico, de uma enfermeira, de um enfermeiro, de uma pessoa que trabalha com a limpeza do hospital, esse dinheiro vai ser gasto novamente. E quando esse dinheiro é gasto, é um dinheiro que é gasto para comprar, por exemplo, um biscoito, um arroz, um macarrão, uma carne, e aí a empresa que fabrica o macarrão vai ter que entregar o macarrão. Então, ela vai contratar um caminhoneiro que vai pegar e ter que fazer o frete do negócio do macarrão. O caminhoneiro vai parar no posto de gasolina. Então, é por isso que a gente tem um multiplicador. Quanto mais na base você derrama o dinheiro que passa pelo Estado, maior esse multiplicador, né? Todas as outras coisas constantes. Por quê? Porque quanto mais na base, menos as pessoas são capazes de poupar. E elas são quase que obrigadas a gastar tudo aquilo que elas ganham para poder se manter vivas, para poder manter o mínimo de dignidade para elas. Então, por isso que se você for pegar, por exemplo, o multiplicador, né, de um Bolsa Família, ele é muito grande, em torno de 1,5. Cada R$1 que você coloca, ele volta quase como 1,5. Se não me engano, o auxílio emergencial, ainda mais nesse momento de crise que a gente está vivendo, que era a única receita que as pessoas tinham, boa parte das pessoas que recebiam, esse multiplicador era quase 2, né? Ou seja, quando você jogava esse dinheiro na economia, esse dinheiro fazia a economia crescer, né, quase 2 vezes mais do que aquilo que você gastou. Não é à toa que a gente conseguiu segurar o desastre, né, que seria a queda da economia brasileira se a gente tivesse feito aquilo que o Guedes propôs no começo. E aí eu gosto, Mercadante, de falar o seguinte: as pessoas se esquecem, dizem que a primeira proposta de Guedes foi de dar R$200. É mentira. A primeira proposta de Guedes foi não dar nada. Foi mandar os trabalhadores 4 meses para casa, sem receber nenhum acerto, sem ter direito ao seguro-desemprego, sem receber nada. 4 meses, ou seja, mostra que é uma pessoa que não tem a menor... Sem garantia do emprego. Isso, sem garantia do emprego, porque tinha ainda essa. É isso aí. Então, se isso tivesse sido feito, a gente está vivendo, assim, um momento de saques, e saques justificados, e saques absolutamente, enfim, que eu incentivaria, né? Porque a gente, num momento desse, a gente tem que preservar a vida, e as pessoas têm o direito de fazer o que for necessário para preservar a sua vida, quando o Estado, que deveria cuidar delas, não cuida delas e cuida de quem não precisa de cuidado. Na primeira semana da pandemia, e você lembra que a gente conversou bastante sobre isso, até não com você, mas com alguns economistas de esquerda, eu até me indispus no começo por causa disso. Na primeira semana, o governo anunciou uma ajuda de 1,2 trilhão de reais de injeção de liquidez, e injeção de liquidez é um monte de coisa misturada, desde dinheiro que você coloca até compulsório que você abaixa. Então tem dinheiro que os bancos receberam mesmo e tem dinheiro que eles tiveram potencial de aumentar em liquidez. Um monte de coisa somada. Mas foi na primeira semana da pandemia. Em troca de quê? Em troca de nada. Eles não tiveram que mostrar contrapartida nenhuma. E eu falava assim, vem cá, essa é a hora da gente passar a fazer um monte de exigência. Eu vivi 20 anos nesse mercado. Eu sei que ali não tinha uma crise que ia ter uma quebradeira geral, mas que os bancos, eles chantageiam com essa crise sistêmica, que a todo momento tem uma crise sistêmica, e o sonho dos bancos é exatamente isso que acontece hoje, já com o sistema financeiro. É o Estado virar uma grande resseguradora. O que uma resseguradora faz? Uma resseguradora é aquela que, quando o teu carro dá problema, a seguradora te paga. Quando todos os carros dão problema, a seguradora não consegue pagar todos os carros. Aí a seguradora vai para a resseguradora, e a resseguradora salva a seguradora. Então, o sonho desses neoliberais é fazer com que o Estado funcione da seguinte maneira: tudo que eu ganhar é meu. Agora, no dia que o bicho pegar para o meu lado, eu vou para o Estado, e o Estado me garante. O Estado me ressegura. E o Estado divide o meu prejuízo. Com quem? Com todas as pessoas que bancam o Estado.
que num país onde a maior parte dos impostos são os impostos indiretos, que vêm do consumo, são quem? São as pessoas mais pobres. Então, o que acontece? No começo dessa pandemia, a gente teve essa super ajuda para os bancos e teve a tentativa de não ajudar nada as pessoas que estavam na situação de vulnerabilidade por causa da crise. A oposição vai lá, propõe um auxílio de R$1.000, o auxílio acaba ficando em R$600, mas é um auxílio que salva boa parte da população brasileira. Eu acho que podia ter sido feito de uma maneira mais eficiente, eu até discuti na época, né, e com todos os setores, eu achava que ele tinha que ser feito através de um cartão de débito, que era muito mais fácil, muito mais rápido de ser utilizado, você teria muito mais controle do que estava sendo gasto, e você poderia fazer o seguinte, olha, esse cartão de débito ele só é aceito nas casas, né, nos comércios, nas empresas que cumpram tais exigências, que não vai mandar ninguém embora e que, enfim, esteja 100% dentro da formalidade. E por que você tem que tentar fazer com que esse dinheiro todo fique na formalidade? Porque quando o dinheiro vai para a informalidade, o Estado não consegue pegar nada de volta. Não volta nada para o Estado, depois você tem que gastar tudo de novo. E não volta nada para o Estado, não significa que o dinheiro sumiu. Significa que ele ficou todo concentrado na iniciativa privada, na mão de quem, da gente sabe quem, sem pagar imposto nenhum. Então, a ideia, né, é você ter, sim, uma base grande de pagamento de um auxílio emergencial, fazer com que esse auxílio seja canalizado para os setores que precisam, né, de um apoio num momento de crise como esse, que não podem ser deixados para trás, como, por exemplo, o setor de produção de alimentos no Brasil, entre outros setores, e manter tudo na formalidade para reabastecer o Estado para poder continuar investindo, né, nessas políticas que fazem a riqueza não minguar muito. Outro erro também, a mídia, quando eu fui discutir reforma da Previdência, vários senadores, deputados, etc., eles pegam uma razão. O que é uma razão? É uma coisa dividida por outra, você tem um numerador e um denominador, e olham a razão e tiram uma conclusão sobre o numerador. Ou você olha o numerador, ou você olha a razão. Você não pode chegar, por exemplo, e falar o seguinte, não, porque a dívida PIB do Brasil explodiu em 2015 e 2016, porque o Estado gastou muito. Não foi porque em 2015 e 2016 você teve uma queda de quase 8% do PIB. Você pode perceber que em todas as reformas, a da Previdência, a reforma administrativa, etc., eles dão como desculpa que depois de 2015 explodiu os gastos. Os gastos não explodiram. Quando você olha só o numerador, você teve um ritmo muito similar ao que você tinha nos anos anteriores. Mas quando você olha a razão, ou seja, aquilo sobre o PIB, parece que teve uma explosão. Quando você divide por algo menor, você tem que o resultado final aumenta. E aí eles, agora, como solução, não existe a solução que aumenta o PIB. Só existe a solução que corta, né, o numerador dessa razão. E cortar o numerador não é uma conta de Excel. Cortar o numerador significa ceifar vidas, literalmente. Significa, e a gente tem que aprender a voltar a dar nomes aos bois. Uma das coisas que eu aprendi quando eu saí de dentro de um escritório com ar-condicionado da Faria Lima era que os números que a gente põe numa planilha de Excel quando recebe os relatórios desses economistas de bancos, esses números se referem à Dona Maria, à Dona Isabel, ao seu João, ao seu Arlindo, ao seu Carlos. Esses números não podem ser cortados. Você não pode chegar e falar assim, ó, vamos dar uma economia, vamos cortar o BPC. Uma das coisas que mais me revoltou foi quando o Guedes falou o seguinte, não, a gente botou mais baixo aqui o BPC, a gente falou de cortar a aposentadoria para dar uma negociada. Você não negocia com vida de gente. Você não negocia com vida de pessoa que vive em condição de miserabilidade. E aí, voltando para a tua primeira pergunta, e como é que a gente banca isso? Um Estado, gente, o Estado, ele é um canal por onde fluem recursos. Ele tem, e é o único que tem, a possibilidade de impor de quem ele vai tirar, né? Por isso se chama imposto, né? E ele pode escolher onde esses recursos que ele retira vão parar. No Brasil, a gente tem um problema, né? Que a gente tira muito mais proporcionalmente dos pobres que dos ricos, comparado a todos os outros países do mundo, né? A gente é o paraíso fiscal para os ricos e tem uma carga tributária muito grande para os pobres, e o pessoal da Fiesp malandramente tenta botar todo mundo no mesmo bolo e fala o seguinte, nós pagamos muitos impostos. Nós quem? Nós quem? O seu João, que vive ali com R$ 1.200 por mês, e o outro cara que
ganha R$ 1 milhão por mês sem fazer nada, porque herdou uma empresa. Os dois não existe esse nós. Não existe esse nós. Erra quem diz que o Lula transformou o Brasil em nós e eles. O Brasil, meu amigo, é nós e eles desde sempre. Ninguém tem a capacidade de transformar um país que é tão nós e eles como o nosso em nós e eles. Não dá. Ele já é nós e eles. Desde a escravidão já era nós e eles e continua nós e eles até hoje. Então, o que acontece? Você tira dessas pessoas mais pobres e, na hora de pagar, quase metade do orçamento vai em pagamento de juros e amortização da dívida. E esse é um dinheiro que vai em troca de nada. E, voltando para a primeira coisa que a gente falou, nem é gasto, ele é poupado. A maior parte desse dinheiro é poupado. Que mais ou menos 1/4 da dívida pública está na mão de bancos e bancos de investimento, 1/4 na mão de fundos de pensão, 1/4 na mão de fundos de investimento e 10% mais ou menos na mão de investidor estrangeiro. São pessoas muito ricas. Esse dinheiro vai para essas pessoas e elas não vão gastar comprando carne e macarrão, que é o que o auxílio emergencial faz, e por isso tem esse estímulo na economia. Não é à toa que o multiplicador do pagamento de juros é 0,7, abaixo de 1 ele freia a economia. Aí você chega e fala assim, não, mas e se eu pagar isso tudo de auxílio emergencial? Não tem de onde, a conta não fecha. Outro erro, não existe essa frase, a conta não fecha. A frase correta é o seguinte, quem paga a conta sempre fecha. A conta sempre, não existe a possibilidade da conta não fechar. No limite, se você declara moratória, a conta vai fechar com a moratória. E a pergunta é a seguinte, quem pagou a conta? Quem tinha dívida? Então, eu não estou aqui defendendo a moratória, eu só estou falando que esse argumento de que a conta não fecha, ele não existe. Ele é o argumento de quem não tem a coragem de cobrar a conta de quem ela tem que ser cobrada. Então, no Brasil, a gente tinha que ter uma lógica de tributação completamente diferente. E a hora de fazer é agora mais do que nunca. Já foi há muito tempo. Eu acho que esse é um tema muito importante. Na questão do auxílio emergencial, eu concordo totalmente com você. Eu acho que a ideia do cartão é genial, tive muita simpatia. É um governo que não tem nenhuma experiência de combate à pobreza. Nós tínhamos ali, nós podíamos aprimorar o Bolsa Família, aperfeiçoar, até lançamos o projeto Mais Bolsa Família, aumentar a cobertura. Desde 2015 eles não reajustam o valor. E ali você tem um cartão que podia ser um cartão de débito vinculado à economia formal, que é uma forma de você alavancar a receita e reduzir o impacto fiscal e valorizar a formalização da economia. Eu acho essa proposta sempre muito promissora, mas acho pouco provável que a gente tenha espaço com esse governo. Mas aí tem um outro tema derivado, dois temas que eu queria explorar com você. Uma é essa questão. Eu tenho insistido muito que os setores progressistas têm que dar prioridade a colocar na agenda a reforma tributária nesse momento. Ou seja, nós temos uma estrutura tributária muito injusta, 49% dos impostos são impostos indiretos, que penalizam os assalariados, a classe média. Você pega os Estados Unidos, o peso dos impostos indiretos sobre bens e serviços é de 17%. A média da OCDE é 32%. Então, nós não podemos continuar com essa estrutura. Nós precisamos ter uma carga tributária, impostos que incidam sobre a renda concentrada e sobre o patrimônio, sobre a riqueza concentrada. Então, a proposta de uma reforma tributária justa, solidária e sustentável, que nós apresentamos como PT, os 7 partidos de oposição aprovaram, e todos os governadores do Nordeste assinaram. Por sinal, parabéns aos governadores do Nordeste, que hoje soltaram uma carta dizendo que não aceitam a desvinculação de recursos para a saúde e para a educação. Eles estão, novamente, protegendo os interesses públicos. Me dá muito orgulho ter 4 governadores do PT e todos do Nordeste sempre coesos em causas progressistas e justas. Então, eles assinaram também a proposta da reforma tributária. Então, introduziu imposto sobre grandes fortunas, imposto sobre grandes heranças, imposto sobre juros e dividendos, só tem 2 países do mundo que não recolhem, progressividade sobre imposto de renda, enfim, tributar os ganhos financeiros extraordinários e esse nível de concentração de renda e pobreza que o Brasil é um dos países mais injustos. E parte disso tem origem exatamente na péssima estrutura tributária. Então, eu acho que a reforma tributária nós temos que fazer muito barulho nesse momento para entrar na agenda e abrir esse debate. Vamos ver se a gente consegue pautar. Estão tirando novamente todo o esforço da comissão. O relator é o deputado Aguinaldo Ribeiro, na Câmara. O Baleia Rossi era um proponente originário. O Afonso Florencio, que é quem formalizou a proposta da reforma tributária do PT, justa, solidária e sustentável. Nós só temos que botar isso na pauta agora. Lutar para que isso entre como uma agenda imprescindível.
E, junto com isso, tratar de um segundo tema para você comentar. O golpe contra Dilma, eu assisti isso de dentro, todo o processo de conspiração, quanto pior melhor, a sabotagem à política econômica ao governo, a paralisia do Congresso para criar isso, desde logo da posse de 2014, né, todo foi uma construção política, não foi só aqui, a América Latina viveu em vários outros países, o lawfare, nós estamos vendo por dentro hoje a Vaza Jato, o que é isso, que nível de arbítrio, de perseguição, de desmando, de ilegalidades que foram praticadas, não só o conluio entre o juiz e os procuradores, mas ilegalidade, até depoimento que não foi feito, que estava no processo, o sujeito assinava o que nem sabia que estava sendo escrito, um empresário com Alzheimer fazendo uma delação, você imagina o que isso representa, escondendo isso da defesa, e o juiz totalmente envolvido e patrocinando e acordando, espero que votem agora a inocência do presidente Lula, mas foi muito grave o que nós vivemos. Mas no coração dessa disputa estava a agenda de retirar os direitos dos trabalhadores, reforma trabalhista, retirar direitos da Previdência Social e atacar a renda do petróleo. Porque nós tínhamos descoberto as grandes reservas de petróleo e pré-sal. Petrobras era, naquela ocasião, a maior empresa latino-americana, uma empresa que tinha um programa de investimento muito agressivo, e foi esse programa que fez com que a Petrobras pudesse ter descoberto o pré-sal, 7 mil metros, a primeira vez na história que uma empresa chegou lá nessa profundidade, 2 quilômetros de sal, e descobriu grandes poços, as maiores descobertas do século XXI em termos da economia do petróleo. E nós tínhamos uma política de manter um programa agressivo de investimento, de refino, quer dizer, do poço ao posto, integrar toda a cadeia industrial produtiva, avançar na produção de plataformas, estaleiros, barcos, equipamentos. Quer dizer, o pré-sal era uma espécie, eu gosto de usar a imagem, que o pré-sal era uma espécie da nossa viagem à Lua. Os americanos focaram a inovação e a tecnologia numa missão que era chegar à Lua. Então, era uma missão produzir esse petróleo. Hoje, o Brasil produz todo o petróleo que precisa, pode refinar 90% do petróleo, só que do golpe para cá foi uma mudança completa. Quer dizer, a prioridade da Petrobras é pagar dividendos para a diretoria, né? Você viu ali, 1.400.000 o presidente recebeu, fora os salários e os outros benefícios, e dividendos para os acionistas, que são grandes fundos estrangeiros. A exemplo da Vale, que hoje é uma empresa predominantemente de capital estrangeiro. Então, o dividendo é o centro da lógica da empresa. E, para isso, uma política de PPI, quer dizer, o preço está indexado à taxa de câmbio e ao barril de petróleo. Então, nós tivemos, nesses 2 meses, um aumento de 35% médio nos derivados de petróleo. O gás de cozinha está mais de R$100. Né? Nós estamos o preço da gasolina, do óleo diesel, sufocando os caminhoneiros, os trabalhadores de aplicativo, a classe média e o pobre, que não tem acesso, não consegue manter muito menos seu auxílio emergencial, não consegue comprar nem comida, quanto mais o gás. E uma empresa como essa, pública, com uma reserva que era do Estado, era da sociedade brasileira, o papel dela é distribuir o benefício da renda do petróleo com os consumidores, com a sociedade, e manter o programa de investimento. Então, tem que ter um preço lucrativo para a empresa, mas justo, e um preço equilibrado e sustentável. Eles quebraram essa política e introduziram esse viés, que já gerou na greve dos caminhoneiros lá, quando o Pedro Parente fez isso logo depois do golpe, e só 2 países do mundo fazem isso, a Austrália e o Chile, e não são produtores de petróleo. Nenhum outro país tem uma política como essa, principalmente produtor de petróleo. E essa política está fazendo com que a gente aumente cada vez mais a importação de derivados de petróleo. Hoje, 83% do petróleo processado nós estamos importando dos Estados Unidos, dobramos as importações americanas, e as nossas refinarias estão com capacidade ociosa, né? 24% de capacidade ociosa. Nosso governo era 2%. E estão vendendo o patrimônio, estão esquartejando a Petrobras, BR Distribuidora, etc. Então, esse também é um tema central. Quer dizer, eles querem privatizar agora mais 8 refinarias, vão desmontar, e aí nós vamos perder a capacidade de ter um preço estável, de longo prazo, que é uma vantagem competitiva do Brasil. Se tiver um preço mais razoável, a economia vai ser mais competitiva para produzir, para exportar, para desenvolver, para gerar investimentos. Então, como é que você vê essa crise e, junto com ela, essa privatização da Eletrobras que está na pauta? Né? Apresentaram uma medida provisória ontem, eu não vou falar do setor elétrico, deixo para você, mas eu vejo com muita preocupação o que isso pode vir a representar, e a forma atabalhoada com tudo que o Bolsonaro conduz gerou mais instabilidade e insegurança,
Mas tem que mudar a política da Petrobras. Tem que ter uma outra política de preço e tem que sustentar o programa de desmonte e privatização da empresa. Então, como é que você vê essa agenda da reforma tributária? Como é que a gente coloca isso na pauta? Como é que a gente aumenta a pressão sobre o Congresso? O futuro da Petrobras e da Eletrobras. Começando pela questão da Petrobras, eu acho que as pessoas tinham que pensar o seguinte: se o objetivo da Petrobras for simplesmente maximizar o lucro do seu acionista minoritário, tem o menor sentido essa empresa ter participação do Estado. Porque, poxa, se você quer maximizar o lucro do seu acionista minoritário, você vai fazer qualquer coisa para maximizar o lucro do seu acionista minoritário. Aí a gente faz a seguinte pergunta: será que uma empresa que detém a capacidade, número 1, de nos dar essa previsibilidade num dos principais pilares do crescimento, que é o pilar energético, né? Não existe crescimento sem energia. Por definição, para você transformar riqueza, você precisa de energia. E hoje em dia, a principal matriz que fornece energia ainda é a de combustíveis fósseis, onde a Petrobras é uma das maiores empresas do mundo. Será que você quer, né, abrir mão de ter isso dentro do Estado, ou seja, permitir que o seu sistema, né, que a sua casa, que o seu oikos, que a gente estava falando de economia, que ele tenha essa possibilidade, essa autonomia, essa soberania? Número dois, você aproveitar essa possibilidade de uma empresa tão grande como a Petrobras para direcionar o crescimento de várias cadeias, e ao crescer várias cadeias da indústria de transformação, você manter a riqueza dentro do país. Olha só, Luiz, como é importante a gente entender isso. Quando você destrói uma empresa de fertilizantes da Petrobras, você está fazendo com que o dinheiro não pare mais no país. Então, quando o cara vende soja, por exemplo, e ele recebe R$1 milhão pela soja, as pessoas, R$1 milhão não é o lucro do fazendeiro lá do latifundiário. Ele pega esse R$1 milhão e com esse R$1 milhão ele tem que comprar o trator, né? Com esse R$1 milhão ele tem que comprar gasolina, óleo diesel. Com esse R$1 milhão ele vai comprar fertilizante para a terra dele. Se o R$1 milhão que vem de fora, lá da China ou dos Estados Unidos, quando ele vende a soja, entra aqui no Brasil e o fertilizante que ele compra é lá dos Estados Unidos, se o trator que ele compra é lá da China, se o derivado do petróleo que ele compra é lá de fora também, esse dinheiro para no Brasil? Esse dinheiro não para no Brasil, ele entra e sai. E o que a gente tem quando uma Petrobras ela consegue direcionar crescimento para várias cadeias, né, de serviços da própria indústria, é fazer com que a riqueza que passa pelo Brasil pare no Brasil. A riqueza que é gerada no Brasil fique no Brasil. Isso tem até um conceito no microcosmo chamado de Community Wealth Building, ou seja, construção de riqueza na comunidade. No Brasil, a gente não é um dos países potencialmente mais ricos do mundo. Nenhum país tem tudo ao mesmo tempo que nem a gente tem. A gente tem petróleo, a gente tem terra cultivável, a gente tem água potável, a gente tem incidência de sol, a gente tem vento, a gente tem uma costa enorme, tem peixe, a gente tem tudo. A gente tem tudo, só que a riqueza não fica, a riqueza não para aqui. E como é que você faz a riqueza parar aqui? Você industrializando e você tendo as empresas que transformam riqueza aqui. Entendeu por que a Petrobras, eu vejo ela como tão importante? Além de você dar essa soberania, essa autonomia e essa possibilidade de ter o botão de ajuste fino e, quando for necessário, do ajuste grosso também dos preços de combustíveis, que no final das contas são um dos principais responsáveis por toda a cadeia de preços que você tem, porque você, em algum momento da transformação, você usa energia, novamente a gente falou, e a maior parte dessa energia são ainda combustíveis fósseis. Você abre mão disso, joga incerteza no processo. Quando você joga incerteza, as empresas não querem ficar aqui, elas querem ir para longe, né? A gente viu agora a Ford saindo do Brasil indo para a Argentina, que está fazendo exatamente o oposto do Brasil. Todo mundo achou que o cara na Argentina, o Alberto Fernandes, ia espantar as pessoas e o Guedes ia atrair. As pessoas não estão entendendo nada, né? Ué, mas está acontecendo o contrário? Como é que pode estar acontecendo o contrário? É isso, a gente está jogando incerteza, e volto a falar isso, está jogando risco no mercado,
está tirando a capacidade do Brasil de amortecer choques externos e está destruindo a capacidade do Brasil de manter a riqueza que é produzida num dos países mais ricos do mundo, em termos de potencial, até em termos reais, a gente está deixando essa riqueza toda escoar para fora, né? Então, assim, é um absurdo uma empresa como a Petrobras não ser ou 100% estatal. Eu preferia, sinceramente, que a gente fizesse o mesmo que a Bolívia fez, entendeu? Reestatizasse, tivesse 100% estatal a Petrobras. Tem pessoas que vão defender, pessoas até progressistas que vão defender que não, quando a gente tem um capital misto, você tem mais governança, você vai ter também uma outra fonte de investimento, nos momentos mais difíceis você tem um investimento privado também, isso ajuda. Eu respeito e acho que eles têm até um ponto, mas não dá para imaginar ela totalmente privada. Não dá para imaginar ela totalmente privada, senão não tem sentido. Não tem sentido a gente abrir mão, né, de uma riqueza que a gente descobriu que tinha depois de uma aposta arriscada, porque quando a Petrobras foi criada, muita gente achava que isso era um devaneio, né? Que isso era uma maluquice, que a gente não deveria nunca estar abrindo uma empresa como essa. E foi, né, não só a grande responsável por vários momentos de crescimento que a gente teve no Brasil, como se chegou a se tornar uma das maiores empresas do mundo nos seus áureos tempos. Na época do governo Lula, se não me engano, né, ela chegou a ser uma das 10 maiores empresas do mundo. Foi uma das maiores empresas do mundo, a Petrobras. Em relação ao setor elétrico, poxa, a mesma coisa, né? A gente vai abrir mão, aí a gente pode puxar tudo, os Correios, né? Tem certos setores, Aloysio, que são assim, absolutamente estratégicos para um país que, tem uma desigualdade enorme, e número 2, precisa coordenar seu crescimento. Seja porque é um país de dimensões continentais, seja porque é um país tão heterogêneo como o nosso. Então, tem empresas que são estratégicas para a gente redistribuir oportunidades e chances e coordenar um país tão grande como o Brasil. Essas países são... que empresas são essas? São a Eletrobras, são os Correios, é a Petrobras, seria a Vale, né? Um país com todo o potencial que a gente tem, e, enfim, e várias outras empresas que o governo quer oferecer para as pessoas de fora. E aí, só um detalhe extra, né, que não estava na sua pergunta, mas eu sei que é uma preocupação sua, e a venda ainda é feita de uma maneira absolutamente corrupta. Por quê? Porque você pega uma refinaria na Bahia, por exemplo, e vende por 1 bilhão e 600, quando o estudo que a FUP pediu para ser feito lá pelo INEP mostrou que ela podia valer, num cenário ruim, 3 bilhões e 200, num cenário mais otimista, 4 bilhões. No momento de crise. Então você pega no momento de crise e vende por menos da metade do preço. Pandemia. Por isso essa pressão do mercado para manter esses bons negócios escandalosos, que é toda uma história da engenharia, do esforço do povo brasileiro. Eu vi editorial de alguns grandes jornais, quando foi criada a Petrobras, dizendo que não tinha petróleo no Brasil, que era um desperdício, que ia perder tempo, que era jogar dinheiro fora, que o Estado não tinha que estar nisso e tal. Construiu uma maior empresa do mundo, quer dizer, uma reserva estratégica, e ela permite criar um fundo soberano e um fundo social para financiar a educação e a saúde, porque é uma energia não renovável. Então, deixaria para as futuras gerações educação, ciência e tecnologia. Mas, e na energia, e na Eletrobras, olha, o sistema elétrico brasileiro é muito complexo, né? Isso aqui é um continente. Você imagina você distribuir energia e equilibrar os reservatórios, por exemplo, das grandes usinas do centro, depois do norte do país, fazer essa energia chegar no Nordeste, com todas essas mudanças climáticas. Então, é indispensável ter uma empresa como essa. Na época da seca de 2014, nós tivemos que absorver a pior seca de 80 anos, uma queda brusca nos reservatórios, danosa. Você teve que substituir a água, que é a poupança elétrica, por onde a gente produz predominantemente energia, pelo gás, pelo petróleo. Então, encareceu a energia. Se você repassa isso imediatamente para o preço, o que acontece? Você tem que aumentar a taxa de juros, a dívida pública aumenta, a mesma coisa do preço do combustível. Quer dizer, se aumenta 35 combustível, a inflação aumenta, você vai aumentar os juros e o Estado vai pagar mais juros para os seus credores. Então, faz todo sentido você tentar diluir esse impacto, você jogar isso diluir e amortecer o impacto no custo de vida. Então, a Petrobras absorveu uma parte desse ônus. Depois a economia voltou, a venda de energia, o país cresceu, e você repassa isso com calma, sem tensionar e sem pressionar a inflação.
Então, é uma empresa fundamental para a regulação. Você veja a privatização, como o caso do Amapá, onde que pode levar o país. Isso já aconteceu em 2001. Né? A energia você tem que estar à frente do crescimento. Se não tiver energia, não tem crescimento. Tem que ter Deixa eu te falar um caso, sem querer te interromper, mas só um caso interessante que a gente estava falando antes da gente começar aqui a nossa live, né? Da dificuldade em relação a chover, né? E acabar a luz. Você está num sítio, eu estou num sítio também, e aqui no sítio, quando acaba a luz, é um caos, né? E você tem lá na lei, enfim, eu dei um Google e pesquisei as primeiras vezes que esse negócio aconteceu e demorou muito. Você tem que, na cidade, a empresa deveria trazer a luz de volta, independente, né, das condições e do temporal, que foi em 3 horas, e nas zonas rurais em 6 horas, né? E aí, aqui, toda vez que acaba a luz aqui, assim, com certeza é mais de 6 horas. Algumas vezes são 3 dias. E uma vez, como eu passei a morar no sítio agora, por causa da pandemia, teve uma vez que acabou a luz aqui e passou 3 dias, aí toda a comida, eu não tenho gerador aqui, toda a comida da geladeira começou a apodrecer, a gente passou aqui a não ter contato nenhum, eu perdi minhas lives, etc. Mas Luiz, eu tenho condição de ir lá no supermercado e comprar a comida, né? Novamente, a comida que apodreceu. E as pessoas que moram aqui na região, tem várias regiões aqui mais pobres, perdeu a comida. E aí, quem é que vai pagar a comida? A empresa não é. Que eu resolvi para testar, eu resolvi fazer o processo todo certo. Eu fui no Procon, aí eu vou entrar agora no Pequenas Causas, contra a Bandeirante, que é a empresa daqui, a EDP Bandeirante, que é a empresa que traz eletricidade até aqui. Mas você sabe por quê que ela não conserta a luz? Porque ela faz conta. Porque não é com pessoa que ela está lidando, é com uma planilha de Excel. E na planilha de Excel, ela vê o seguinte, quanto custa eu ir mandar o cara lá consertar a luz? Vai custar o caminhão, essas pessoas, a hora extra, etc. E quanto custa eu não mandar? E correr o risco desse cara entrar. Eu estou há 3 meses tentando entrar com esse processo e não consigo. 99% das pessoas não devem entrar. Ele faz a conta e vê, olha, eu acho que é mais barato eu não consertar a luz e deixa esse pessoal perder a comida, deixa esse pessoal morrer, se for o caso. E eu estou dando um caso aqui para mostrar o que significa privatizar. Significa você não ter mais a preocupação com a pessoa. Você ter só a preocupação com o lucro. Só que num caso extremo, sei lá, de uma Vale, de uma outra empresa dessa, isso pode até levar a você fazer conta de quanto vale a vida humana ali. De você chegar e falar o seguinte, mas calma aí, o que é mais caro? Eu pagar a indenização e deixar o cara morrer? Ou eu evitar a morte e fazer todas as obras que eu preciso? Você tocou num ponto que é muito didático, a Vale. Porque a Vale, né, quando o governo brasileiro estatiza o minério, no governo Getúlio Vargas, ali na entrada da Segunda Guerra, monta a siderurgia, a mineração, enfim, chegou a ser a maior empresa mineradora do mundo. Quando ela é privatizada, não é mais a lógica do planejamento estratégico de produzir minério, de garantir segurança na produção. O objetivo, a financiarização da empresa, vai levando a pagar dividendo, pagar bônus para os diretores. O que acontece? Eles deixam de fazer os investimentos prudenciais de proteção das barragens de revisão. Então, essa coisa de sugar ao máximo a empresa para pagar só os investidores, e a diretoria é totalmente conivente, porque ela recebe bônus, né, ela ganha com isso, levou a esse colapso da Vale. Quer dizer, Brumadinho, milhares de mortes, um dano ambiental que não tem tamanho, etc. Então, essa visão é muito grave. E no caso do sítio, você tem toda a razão. Quer dizer, o prejuízo, inclusive para a pequena economia local que depende de energia, além dos prejuízos de pessoa física. Eu vou ver depois as ações que você está tomando, porque aqui é igualzinho, só muda o endereço o problema. Eu estou estudando um pouco colocar energia solar, porque hoje você tem energia solar com bateria, o investimento é meio alto. Eu não tenho como botar para o sítio, mas pelo menos para a internet e uma geladeira é uma forma de você se preservar dessa intempérie, dessa instabilidade que é recorrente. No verão agora, e eles não fazem a manutenção correta, não podam as aves que ameaçam a linha de transmissão, e a gente vive isso. Infelizmente, nós estamos terminando esse papo tão agradável aqui com o Eduardo, foi muito interessante. A gente tem que tentar cumprir 58 minutos, senão depois não sobe no Facebook. É uma regra que eu apareci que eu não sabia. E dizer que eu vou repetir esse programa aqui logo, vamos marcar logo uma outra data, vamos anunciar para vocês, para a gente continuar discutindo muitos outros temas, a transição ecológica, a transição digital, a reindustrialização do Brasil, a indústria 4.0, que estado que nós temos que construir, como é que nós vamos avançar,
essa mudança geopolítica no mundo e como é que o Brasil tem que se inserir, a integração regional, como é que tem que ser independente e uma forma ativa, colaborativa, sobretudo na nossa região latino-americana. Enfim, nós temos uma agenda muito rica ainda para conversar, Eduardo. Então, queria me despedir. Foi um prazer estar com você essa tarde e temos muita coisa ainda para conversar e para fazer juntos. E vou marcar o mais breve possível aí um novo programa. Só que antes de terminar, explica uma coisa. O que é aquele cartaz pai ali atrás? Eu ganhei. A gente morou aqui, né, quase um ano. Agora a gente está revezando com São Paulo porque as crianças voltaram para a escola. Mas moramos aqui eu, minha companheira, Juliana, né, minha filha. Aliás, Juliana, várias pessoas que acompanham aqui na TV PT, minha companheira foi a Dona Marisa no filme do Lula, né? Então ela tem um carinho muito grande pelo presidente, o presidente tem um carinho muito grande por ela também. E nossa filha Maria Eduarda. E aí, no meio da pandemia, eu quis proteger, eu já fui casado, né? E quis que a minha família ficasse toda aqui junta, né, nesse momento. Então vieram morar aqui conosco na mesma casa a minha ex-companheira, com o marido dela e meus 2 filhos, né, que eu tive no meu primeiro casamento. Então todos moramos juntos, assim, e nos tornamos uma grande família. Hoje em dia, ontem a gente estava na casa deles celebrando o aniversário do meu filho mais velho, que foi ontem, comendo uma pizza lá. E aí eu ganhei de presente, né, do marido da minha ex-companheira, no momento, enfim, de repressão, no momento, eu até fui, né, eleito um dos detratores, né, o detrator número 5, né, pelo Guedes, e aí no auge desse negócio ele me deu esse pôster de presente, pai, afasta de mim esse cálice, eu achei tão bacana, botei ali. Não, e a experiência é muito rica também, eu nesse período aqui também ficamos mais de um ano aqui, no grupo de risco, eu tive alguns familiares, estou inclusive, né, com Covid, minha irmã, enfim, pessoas que eu amo muito, muito próxima, e é muito difícil, né? Você não pode socorrer, você não pode estar junto, e você vê a gravidade da doença, a sequela, então você precisa ficar, eu estou no grupo de risco, para ficar protegido. Fiquei com meus netos aqui, minha filha, meu genro, meus netos, e meu neto de 2 anos, tem uma de 6, a Beatriz, que o lugar dela é a natureza, é a água, são os bichos, e o Francisco chegou aqui andando, mais ou menos, saiu daqui correndo, e a paixão dele pela vida rural é tanta, e quando ele voltou para São Paulo, porque as aulas estão retomando, ele estava muito angustiado no apartamento, não queria ficar, nervoso e tal. A minha filha levou ele para a praça, aí ele foi lá e falava assim, boi, não tem boi aqui, que natureza é essa? E é impressionante, ele ouve os passarinhos, ele vê o pato, o cachorro, enfim, a galinha, ele virou um camponês e quer vir. Eu não posso falar com ele no telefone. Fui falar essa semana com os 2 lá, eles já queriam. Ele lá, já queria ir na porta, abrir a porta para vir embora para o mato. Fez muito bem para eles, foi uma experiência rica. É o que a gente pode fazer nessa pandemia, também tentar viver os momentos, as famílias estão mais próximas, aprender a conviver, a curtir, a descobrir outras coisas. Então, muito legal, essa experiência tua é única. É mais uma coisa única que eu vi, né? Uma ex-mulher e o companheiro morando junto, você percorre caminhos inéditos. Então, um grande abraço, Eduardo. Obrigado a vocês todos que nos acompanharam e voltaremos em breve aí para dar continuidade a essa conversa tão agradável e rica. Acho que inspira a todos nós. Um grande abraço a vocês. Obrigado. Um abraço, meu amigo.